Na pequena Vila das Almas existe uma regra que todos conhecem, mas poucos têm coragem de comentar em voz alta. Quando alguém procura o confessionário depois que a igreja já fechou, o melhor é não perguntar quem entrou e muito menos quem saiu. Padre Anselmo jamais deu importância a esse tipo de comentário. Durante mais de 30 anos servindo a igreja de São Miguel, ouviu histórias de assombrações, vultos entre árvores, luzes estranhas no cemitério e promessas de maldições antigas. Para ele, quase sempre havia uma explicação humana por trás do medo. Mas houve uma noite em que até sua fé foi colocada à prova. Era uma quinta-feira fria de inverno, a chuva caía fina desde o fim da tarde, deixando as ruas de terra praticamente vazias. O vento fazia as árvores antigas ao redor da igreja rangerem como se reclamassem da própria escuridão. Depois da última oração do dia, Padre Anselmo apagou as velas do altar, recolheu o missal e caminhou lentamente até a sacristia. Já estava prestes a fechar a igreja quando ouviu 3 batidas discretas na porta principal. Não eram batidas apressadas, eram lentas, educadas, como se quem estivesse do lado de fora soubesse exatamente que ainda havia alguém ali. Ao abrir a pesada porta de madeira, encontrou uma mulher parada sob a chuva. Ela usava um vestido escuro, completamente encharcado. Os cabelos longos escondiam parte do rosto e os seus olhos pareciam carregados por um cansaço impossível de explicar. Ela sorriu de maneira tímida. Padre, eu preciso me confessar. Anselmo olhou para o céu, a noite avançava rapidamente. Minha filha, já estamos fechando a igreja. Pode voltar amanhã pela manhã? A mulher abaixou a cabeça. Amanhã será tarde demais. A resposta foi tão tranquila quanto inquietante. Padre permaneceu alguns segundos em silêncio. Havia algo naquela voz que não transmitia desespero. Parecia mais uma despedida. Ele respirou fundo, abriu espaço. Entre. A igreja estava completamente vazia. A chuva abafava qualquer outro som. As poucas velas que permaneciam acesas lançavam sombras compridas sobre os bancos de madeira. Sem dizer mais nenhuma palavra, a mulher caminhou diretamente para o confessionário. Padre Anselmo entrou pelo lado reservado ao sacerdote e aguardou. Por alguns segundos, ouviu apenas a respiração dela. Então veio a primeira frase. Faz muito tempo que não me confesso. O padre respondeu como fazia há décadas. Deus sempre recebe aqueles que se arrependem sinceramente. A mulher permaneceu em silêncio. Logo mais, então começou. Ela contou que muitos anos antes havia tomado uma decisão que destruiu uma família inteira. Disse que seu orgulho provocou uma tragédia da qual nunca conseguiu fugir. Revelou detalhes que faziam sua voz oscilar entre culpa e tristeza, mas cuidadosamente nunca mencionou nomes. Enquanto falava, Padre Anselmo percebeu algo estranho. Ela não chorava, também não tremia. Sua voz era calma, quase serena, como se já tivesse aceitado tudo o que havia acontecido. No final da confissão, fez apenas um pedido. Padre,
será que Deus ainda pode me perdoar? Anselmo respondeu sem hesitar: enquanto houver verdadeiro arrependimento, sempre existe esperança. Do outro lado da divisória, ouvi um suspiro profundo. Depois, silêncio. Esperou alguns segundos, mais alguns. Nenhuma resposta. Minha filha. Nada. Ele abriu a porta do confessionário. Estava vazio. A mulher havia desaparecido. Padre Anselmo saiu rapidamente para o corredor da igreja. Nenhuma porta estava aberta. Nenhuma janela havia sido tocada. O piso de pedra permanecia seco. Nem mesmo marcas de pés molhados existiam. Ele caminhou até a entrada principal. A chuva continuava caindo. Não havia ninguém. Naquela noite, tentou convencer a si mesmo de que ela simplesmente saíra enquanto ele permanecia no confessionário. Era a única explicação possível. Ou pelo menos, a única que fazia sentido. Na manhã seguinte, enquanto tomava café na pequena padaria da praça, ouviu dois moradores conversando. Uma mulher havia sido enterrada havia 3 dias. Seu nome era Helena. A descrição coincidia exatamente com a visitante da noite anterior. Padre Anselmo interrompeu a conversa. Perguntou onde aconteceu o velório. Os moradores estranharam. O senhor não foi porque estava atendendo uma celebração em outra cidade. Anselmo sentiu um frio percorrer as costas. Tentou manter a calma. Perguntou se havia alguma fotografia dela. Poucos minutos depois mostraram uma imagem antiga. Era a mesma mulher. O mesmo vestido escuro, os mesmos cabelos, os mesmos olhos. Naquele instante, todas as explicações racionais começaram a desmoronar. Mesmo assim, decidiu investigar. Visitou a casa onde Helena havia vivido. Conversou com vizinhos. Descobriu que ela passara os últimos anos completamente isolada. Pouco saía de casa, recebia raras visitas. Evitava falar sobre o passado. Foi então que uma senhora idosa revelou algo curioso. Ela dizia que antes de morrer precisava conversar com um padre, mas nunca teve coragem. Anselmo perguntou por quê. A mulher respondeu, olhando para o chão, porque tinha medo de que Deus não a perdoasse. O padre permaneceu imóvel. As palavras eram praticamente as mesmas que ouvira na noite anterior. Mesmo assim, continuou procurando respostas. No cartório da cidade, encontrou antigos registros sobre uma tragédia ocorrida décadas antes. Uma disputa por terras, documentos falsificados, uma família que perdeu tudo. 2 irmãos que
que morreram em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. E entre as assinaturas dos papéis aparecia o nome de Helena. Ela carregara aquela culpa durante toda a vida. Na noite seguinte, Padre Anselmo decidiu visitar seu túmulo. Levou apenas uma pequena cruz de madeira e um rosário. O cemitério estava vazio. O vento fazia as folhas secas deslizarem entre as lágrimas. Ao chegar diante da sepultura, encontrou algo que o fez prender a respiração. Sobre a terra ainda úmida havia um pequeno terço, exatamente igual ao que a mulher segurava durante a confissão. Ele tinha certeza absoluta de tê-lo visto entre as mãos dela. Anselmo ajoelhou-se, rezou durante longos minutos, pediu a Deus que acolhesse aquela alma independentemente dos pecados cometidos. Quando terminou a oração, levantou lentamente os olhos. Por um breve instante viu uma mulher caminhando entre as árvores do cemitério. Era apenas uma silhueta. Ela parou, olhou em direção ao padre, sorriu e desapareceu atrás da névoa. Padre Anselmo correu. Não encontrou ninguém, nem pegadas, nem qualquer sinal de que alguém realmente estivesse ali. Naquela noite, voltou para a igreja em silêncio. Entrou no confessionário vazio. Sentou-se exatamente onde estivera naquela noite anterior. Pela primeira vez em muitos anos, não procurou uma explicação lógica. Apenas fechou os olhos, rezou. E agradeceu por ter aprendido uma lição jamais esquecida. Há culpas que sobrevivem ao corpo. Há arrependimentos que esperam uma vida inteira por uma única oportunidade. Talvez existam portas que permaneçam abertas por poucos minutos entre este mundo e o outro. Talvez algumas almas apenas precisem ser ouvidas antes de seguirem seu caminho. Desde então, Padre Anselmo nunca mais recusou uma confissão, por mais tarde que fosse. Porque toda vez que a chuva cai sobre Vila das Almas e alguém bate 3 vezes na velha porta da Igreja São Miguel, ele se lembra daquela noite. E antes mesmo de abrir, sempre faz a mesma oração em silêncio. Não por medo do que possa encontrar, mas porque nunca mais conseguiu ter certeza de que todos os que procuram o confessionário ainda pertencem ao mundo dos vivos.